diferente do culto, né, irmão? Dê um tempo para a gente ministrar, vamos. Dê um tempo. Diga no versículo. Está aqui, não, está aqui preparado. Para você não dizer que eu estou enganando vocês. Está aqui, mas eu não quero falar. Não. Eu falo isso aí. Eu quero treinar minha mente. Eu quero treinar minha mente. Diga um texto. Qual que é o texto? Vou dizer assim. Sim, de cabeça na lata. Olha minha Bíblia aqui, não puxa aí. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho. É fácil, mas esse não é um Então, símbolo. vamos lá, é fácil. Meus irmãos, vamos ser rápido, vocês são simples porque eu estou rouco. Quem olha assim não acredita, né? Mas eu estou rouco. Meus amados irmãos, um Adão quis facilitar a minha vida. Primeiro ele recitou o texto mais prático, mais simples, mais simbólico, mais central, mais magnífico, mais tremendo, mais poderoso para a igreja nos nossos dias, que diz por quê. O porquê, ele é um artigo definido interrogativo. Por quê? Mas o porquê, eu vou mudar a tonalização dele e vou tornar isso uma pergunta. Lá o texto é uma afirmação. Porque Deus amou o mundo. Ele está afirmando, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu vou fazer isso uma pergunta. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Por quê? Ninguém faz algum investimento, irmão Luiz, vocês que são da roça, que fazem plantação, eu duvido vocês comprarem semente e adubo para plantar, se vocês sabem que naquele ano não vai chover, se plantar não vai dar retorno, se plantar não vai colher, vocês investem? É, mas a gente só investe porque nem Deus. Certo, mas estamos aqui no campo da composição. Se o senhor soubesse que em 2026, se plantasse, não ia colher nada, o senhor compraria sementes? Não. Isso significa que a gente só faz um investimento se a gente sabe que vai ter retorno. Deus, eu acabei de sem querer querendo, como diz o Chaves, compôs uma música, dizendo que Jesus morreu na cruz por mim e por você. O povo não valoriza isso, não dá importância a isso. Se Deus sabia que não ia ter um retorno, vamos dizer assim na linguagem comercial, se Deus sabia que o investimento que ele fez, enviando o que ele tinha de melhor, que é Jesus, para nos salvar, não ia ter um retorno. O Evangelho ia chegar aqui, por exemplo, em Rosa Luxemburgo hoje, e as pessoas, na sua maioria, iam olhar assim e dizer, isso não é importante para mim não. Por que Deus investiu? Se ele sabia, irmão Adão, que não ia ter o retorno esperado. Eu não entendi ainda, pastor, vou explicar para você agora. O que é que você acha que vai dar mais cheio quando esse mundo se acabar? O céu ou o inferno? O inferno. Vai dar muito mais cheio, né? Se Deus sabia que o povo ia rejeitar Jesus mais do que aceitar, por que ele investiu no seu maior patrimônio? Aí a pergunta do texto, por que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu Filho único, unigênito, unitário, para passar por esse processo que eu cantei aqui? Por quê? Diz o hino do cantor e ele responde essa interrogação que eu estou fazendo. Vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio? Está entendendo, né? Quando a gente olha para esse texto e vê João escrevendo isso, e ele diz, para que todo aquele, entendam, João não diz, para que todo mundo, todos aqueles, só aqueles que creem, não pereçam. Se o texto diz todo aquele que crê, porque ele sabia que ia ter uma turma que não ia crer. Então Deus investiu, sabendo que era um investimento sem nenhum benefício, aspas, mas mesmo assim ele resolveu investir. Por quê? Porque as pessoas ainda assim, conscientes, eu tenho uma ligeira impressão que dos 8 bilhões, 250 milhões, 895 mil pessoas que existem no mundo, eu tenho uma ligeira impressão que deste grupo, pelo menos 5 bilhões de pessoas conhecem Jesus
de ouvir falar, pelo menos 5 bilhões. Isso dá mais de 20 vezes a população do Brasil. Muito mais. Estou chutando aqui um número. Então, perceba, por que as pessoas, mesmo conhecendo, resolvem não querer? Porque Deus lançou para eles o privilégio da salvação, mesmo sabendo que ia ser rejeitado. Por quê? Porque Deus amou a si mesmo, mesmo sabendo que ia ser ignorado, rejeitado, zombado, caluniado. Por quê? Porque ele fez o homem sabendo que o homem ia cair. Por quê? Porque ele permitiu a amizade entre a serpente e a mulher, para que dessa amizade viesse a queda da humanidade por causa do homem, não da mulher. Por quê? Porque Deus, sabendo que o homem ia rejeitar Jesus, permitiu que Jesus passasse por todo o processo, a ponto dele não conseguir ver Jesus e ter que virar as costas para ele, e por um momento, durante toda a história do universo, Jesus se sentiu sozinho e disse: Pai, por que me desamparaste? Por quê? Porque nós, conscientes disto, do valor, da importância desse amor citado em João 3,16, nós não somos cada dia pessoas melhores como cristãos em Cristo, salvos por Cristo, renovados em Cristo, aliançados em Cristo, entregues a Cristo, salvos por Cristo. Por quê? Mas eu já disse aqui 38 porquês. Agora, a interrogação do porquê, ela tem uma resposta. A primeira resposta: por que Deus amou o mundo? Por causa de uma coisa chamada, o cantor cristão fez o mesmo que diz: maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Por causa da graça. Se não existisse a graça, não existia a misericórdia. Se não existisse a misericórdia, não existia a longanimidade. Se não existisse a longanimidade, não existia a paciência. Se não existisse a paciência, não existia a gente. Porque os nossos pecados já teriam tirado de Deus a sua misericórdia, longanimidade, paciência conosco. Mais uma oportunidade diária que a gente recebe todos os dias para sermos pessoas alcançadas pela graça, purificadas pela graça, regeneradas pela graça, modificadas pela graça, vivificadas pela graça. Por isso que essa entrega de Jesus por Deus à humanidade, ela se abriu um leque que o texto bíblico Paulo chamou que, como o primeiro Adão pecou no jardim, o segundo Adão, Jesus, foi tentado no deserto, mas não pecou. O segundo Adão veio para, como homem, através da misericórdia e bondade de Deus, para mostrar à humanidade que o Deus que deu a oportunidade, fez o investimento, mesmo sabendo que não ia ter o retorno que merecia. O Deus que fez isso, ele manteve desde o nascimento e da morte de Jesus até hoje um período chamado tempo da graça, porta da graça, portão da graça. E esse período é esse período que nós estamos. Nós estamos no período chamado tempo da graça. Por quê? Por causa do amor de Deus explicado em João 3,16. E esse amor que se estende há quase 2000 anos, contando o Novo Testamento, foi contado do princípio, há muito mais de 8.000 anos, 10.000 anos. Mas contando o Novo Testamento, esse amor que se estende até hoje, vai se transformar em juízo. E quando esse amor se transformar em juízo, aí todo esse tempo, chamado tempo da misericórdia, tempo da graça, tempo da paciência, tempo da longanimidade, tempo de Deus para esperar pelo homem, vai se transformar em justiça.
E quando isso acontecer, todos aqueles que olharam para um dia como hoje e resolveram rejeitar, participar de um momento como este, de culto e adoração a Deus, de coração, de corpo, de alma, de espírito, vão se lembrar de uma oportunidade como esta, vão querer tê-la, e a justiça de Deus vai entregar de presente punição, castigo total, completo, repleto, inarrediável. Por quê? Porque as pessoas conscientemente estão propositadamente rejeitando a graça gratuita, imerecedora, incalculável, inexplicável de Deus. Mas o importante é que o texto bíblico afirma: enquanto se está no dia chamado hoje, o que é que se deve fazer? Não endureça o coração. Aí, essa rápida mensagem chega num tópico importante. Porque mesmo nós servindo ao Senhor, em algumas circunstâncias, nós temos o nosso coração endurecido. Você já passou por situações do tipo assim: nisso aqui eu consigo mudar, agora nisso é difícil. Isso significa que o nosso coração nós entregamos a Jesus. Todavia, porém, no entanto, há regiões do nosso ser, do nosso interior, que o pau dá na canela, o sangue dá na canela, mas a gente não consegue modificar isso. Precisamos estar com dosagens espirituais. Olha que o que está dentro de nós, essa briga interior entre o santo e o não santo, entre o errado e o certo, entre o bom e o ruim, entre o mal e o... consiga ter um equilíbrio e o espiritual vença o carnal. Entenda, eu talvez tenha confundido a sua mente, mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer você entender que até mesmo a gente que serve a Jesus aqui, temos um coração que não está totalmente moldado ao padrão do amor que o João 3,16 afirma. Por quê? Porque o nosso coração ainda, por alguma coisa, guarda resquícios da nossa malcriação humana. Porque nós somos um tanto malcriados. Entenda bem, a nossa malcriação humana é o que eu chamo de pecadinho de estimação. A gente não consegue se libertar deste. Tem gente que tem um pecadinho de estimação, tá, chamado mentira. Ele não consegue se libertar. Tem gente que tem um pecadinho de estimação chamado calúnia. Não consegue. Tem gente que tem pecadinho de estimação, algum tipo de vício. Tem uma liga. Ficar me libertei disso. Eu estou contando para mim, tá? Mas eu não consigo me libertar disso, sobre o pecadinho de estimação. Enquanto o meu coração tiver esse pecadinho de estimação, eu não me moldo a esse amor. Pastor, eu vou entrar no céu? Provavelmente sim, continue nessa luta. Mas se liberte o quanto antes deste pecadinho de estimação. Porque a Bíblia diz que as nossas iniquidades separam a gente de Deus. Mas Deus escolheu um povo santo, puro, limpo, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. E esse povo chamado crente, mesmo com essas dificuldades que a gente tem de se libertar de alguma coisa, Deus vai nos ajudar a ficarmos livres dessas coisas. A cada dia que entendemos a dimensão do amor, a dimensão do tamanho do portão da graça que está perto, e nos amolecemos para que Ele trabalhe como o oleiro trabalha no barro. Você sabe, eu sei que pelo menos por 4 processos o barro passa antes de ser vaso.
escolha, peneiração, molduração e cozinhamento. 4 processos. Nós talvez passemos pelo processo da escolha, talvez passemos pelo processo da molduração, talvez passamos pelo processo X, Y, Z, mas estamos passando ainda por um processo que nós temos dificuldade de sair. Mas entenda, quanto mais eu me amoleço, porque quem amolece o coração, o seu coração e o meu, para entendermos como devemos ser em Cristo, com Cristo, por Cristo, quem amolece o seu coração não é o Espírito Santo. Quem diz que é o Espírito Santo está mentindo. A Bíblia diz: enquanto ouvindo a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Então, quem tem a capacidade de endurecer e amolecer, não é Deus, é você, sou eu. Então, a gente se amolece para o Espírito de Deus trabalhar o processo que Ele acha necessário. Eu não me canso de usar um exemplo do irmão que a gente conhece. Se ele não tivesse permitido perdoar, o Espírito Santo estava trabalhando até hoje e não tinha acontecido nada. Mas houve uma decisão. Eu não quero guardar isso dentro do meu coração, joga fora. Não foi assim? Decisão pessoal. Decidi, resolvi e fiz. Não é Deus que amolece o coração de ninguém. É você que amolece o seu coração. Sou eu que amoleço o meu. Agora, a palavra é como martelo. Enquanto eu não amolecer, a palavra vai trabalhando. Todavia, porém, voltando ao parágrafo do amor, o amor de Deus, ele entra, e quando ele entra e toma a plenitude, quando eu digo plenitude, é tomar por completo o nosso coração, a gente não domina as nossas emoções, decisões, impulsos. Somos dominados. Se vocês são pescadores, eu já citei esse exemplo outro dia, se você entrar no mar, uma coisa é você deixar a água no cotovelo, no tornozelo. Outra coisa é você deixar a água na cintura. Outra coisa é você deixar a água nos ombros. Outra coisa é você deixar a água lhe cobrir. Quando você deixa a água lhe cobrir, a água lhe domina. Se a onda vir e você não tiver prevenido, ela te arrasta. Então, entenda, quando nós estamos cada vez mais amolecidos, mais moldados ficamos. Quanto mais moldados ficamos, mais cheio da plenitude do Espírito ficamos. Quanto mais cheio da plenitude do Espírito ficamos, mais parecido com Ele estamos. Quanto mais parecido com Ele estamos, assim vereis outra vez a diferença entre o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve. E quanto mais parecido com Ele estamos, mais servimos a Ele como Ele deseja que servimos, por causa que nós entendemos o amor que Ele teve por nós na cruz e ainda tem devido à sua misericórdia e benevolência por nós. Está difícil ou está fácil de entender? Está fácil. Então perceba bem, enxergue e veja. Nós fomos alcançados. Não foi pelo anzol. Não sei se é melhor para o peixe. Eu não sou pescador. Eu não sei se é melhor para o peixe pescar. O peixe, por exemplo, para o pescador, para o peixe. Você pescar de rede ou tarraxa? Tarraxa. Tarraxa, né? Tarraxa. Tarrafa? Tarrafa, eu pensei que era tarraxa. Tarrafa. Estou vendo. Não, o peixe é o rio, anzol, meu marido. Pega pela boca e... Na tarrafa e na rede. Na tarrafa ele se bate bem, né? Nós fomos pegos pela tarrafa de Jeová. Ele foi lá, arrastou. Nós fomos escolhidos, separados. Estamos no processo de molduração.
moldura. Mas enquanto ele molda, e a gente permite isso, porque enquanto a gente não permite, aí a gente fica girando sem chegar a lugar nenhum. Mas quando a gente permite, ele vai moldando. E nós passamos por um processo de cozinhamento. É aquele momento em que nós passamos, que ficamos da forma, do modelo e do jeito que Jesus quer. Eu lhe quero aqui, desse jeito, fazendo assim, agindo assim, posicionando assim. E a gente, mesmo sem entender, diz, caramba, eu estou me desconhecendo. Eu fazia isso, não faço mais. Eu falava assim, não falo mais. Eu agia assim, não ajo mais. Eu me posicionava assim, não posiciono mais. Eu mudei, eu realmente... As pessoas dizem que eu mudei. Eu não vi, não, mas agora estou percebendo que eu mudei. É o processo dele. Pessoas que são alcançadas pelo amor do Eterno passam. E você e eu somos privilegiados. É por isso que amanhã nós vamos participar de um culto chamado Ceia do Senhor. Que não é Santa Ceia. A ceia não é santa. Se fosse santa, nós como pecadores não participamos. Por quem não pecou esse mês? A ceia do Senhor. Santa Ceia foi um termo colocado em 1896. Ceia do Senhor. Nós vamos participar. Para quê? Para recordar o que diz João 3,16. Porque Deus amou, que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. Todavia, porém, está aqui um grupo que acredita nisto. Se permite que o Espírito Santo trabalhe no seu coração e no meu, para que a gente possa agradar a Deus em sua perfeita, maravilhosa vontade. Já passou 20 minutos? Você quer falar pouco? Meus irmãos, vamos orar? Eita, ia derrubar a luz. Pai, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pela Tati, pela Rapunzel, pela sua irmãzinha, meu irmão Adão, pelo irmão Luiz, pela minha esposa, pela irmã Maria. Pai, muito obrigado pela oportunidade única hoje de adorar o teu nome. Abençoa o Senhor para que possamos nos moldar à tua vontade. E fazendo assim, Senhor, amanhã participemos de um culto, ceia do Senhor, para que juntos podemos memorizar, recordar este grande momento de Jesus que bem nos deu a vitória através da cruz do Calvário. Pai, então, ajuda-nos para a glória do teu nome, nos dá um início de noite e um final de noite de paz e tranquilidade, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a Deus, a consolação do Espírito Santo, continue com você, com a sua casa, com a sua família, no seu endereço. Não só hoje, mas para todos sempre. E você diz? Amém. E você diz? Amém. E você diz? Amém.